Hoje é o 12º dia de treinamento. Elá. Exis. Bom dia. Hoje vibrando no cacau, Adriana. Dalmir, seja bem-vindo. Lu, Luca. Oi, Bia. Muito bom. Hoje nós estamos no 12º dia de um treinamento, que é o treinamento em excelência pessoal. Então, Exis é o nosso mantra para o treinamento pessoal da sua excelência. Então, a gente parte do princípio a gente parte do princípio que somos seres de luz, que somos uma essência divina, imortal, em movimento pela Terra. E dessa forma temos um veículo, e esse veículo ele tem 5 corpos. Então tem desde o corpo físico, que é o corpo orgânico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo astral e o corpo energético. Sim, um corpo energético que foi formado durante o processo gestacional. Então nosso veículo começa a ser construído lá na gestação, desde o momento da fecundação até o nascimento. Os pais atraem um conjunto de inteligências que vai formar nossa matriz eletromagnética. E essas inteligências influem no nosso corpo astral, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e no nosso corpo físico. É isso que nós chamamos de veículo. Então, quando estamos nesse treinamento em excelência Exis, na sua excelência pessoal, é para convidar você a um entendimento, a um novo olhar. Então, você ter um novo olhar sobre a vida, sobre você, para que você possa olhar o funcionamento do seu veículo e desta forma conhecer, se autoconhecer, ter um autoconhecimento sobre a forma com que você funciona no piloto automático. Isso é um mapa gestacional. Então, nesse treinamento em excelência, você que já tem o seu mapa gestacional, já pode guiar e tomar esse lugar, porque já tem o conhecimento do funcionamento, e daí traçar um caminho de funcionamento mais eficiente, a partir do momento que você se desidentifica com o veículo. Então, eu sou aquele que comanda o veículo. Eu só posso comandar um veículo tão logo eu esteja desidentificado com ele. Se eu estiver identificado, eu vou acreditar que eu sou daquele jeito, eu funciono daquele jeito, então não tem como eu mudar, alterar, transcender e me transformar, porque eu estou por demais identificado. E uma vez que eu estou identificado, então aquilo faz parte de mim, eu sou aquilo. Então, como é que eu vou reformar, trabalhar, transcender aquilo que eu estou identificado? Por isso, o trabalho do treinamento Exis, que é o treinamento em excelência, ele vem trazendo para você um olhar sobre vários aspectos, onde você, como observador de você mesmo, você com o seu olhar sobre você, você começa então a fazer a máxima da física quântica, que é a elevação das frequências energéticas. Porque tem uma lei da física que diz: tudo é energia, porque tudo é feito de átomos, e dentro do átomos tem os seus núcleos que estão vibrando em movimento o tempo inteiro. Se tudo é feito de átomo, então tudo é feito de energia.
E toda a energia vibra, isso é uma lei. Ela vibra por quê? Porque ela não está estática, ela está em movimento. Você pode não enxergar com seu olho, com o seu olhar convencional, mas se você colocar ali uma lente pulsante, vai ver que tudo está em movimento. E tudo está em vibração, então tudo é energia e toda energia vibra. E ela vibra em frequências. O que significa? Ela pode estar em baixa frequência, ou seja, em frequências lentas e longas, certo? Vai criar um resultado. Ou ela pode vibrar em alta frequência, que são ondas rápidas e curtas, e elas vão gerar outro resultado. Então, quando nós convidamos você a exercer esse lugar de autonomia, de poder pessoal, o que nós estamos te ensinando aqui através desse conhecimento? Que você tem o poder de elevar a frequência. Você não pode mudar o fato de que tudo é energia, não. É um fato. Você não pode mudar o fato de que toda energia vibra. É outro fato. E você não pode mudar o fato que toda energia vibra em frequências, em diferentes frequências, e que dá um resultado no plano físico. O que eu posso mudar então, Max? Eu posso mudar a frequência, sair de uma baixa frequência e ir para uma alta frequência. E eu posso fazer isso tão logo eu me empodere de quem eu sou, de que eu sou e de que eu tenho um veículo. Então eu sou e eu tenho um veículo. Esse veículo tem 5 corpos. E daí eu começo a cuidar dos meus 5 corpos. Essa é a premissa que parte a cosmologia energética, que é o estudo que a gente vem apresentando para vocês aqui. E em termos de treinamento, nós temos o treinamento, já fizemos um treinamento de 64 dias, que é meditar e refletir sobre vários pontos da cosmologia. Depois fizemos um treinamento de 21 dias sobre o preto, que é o poder da materialização. Depois fizemos mais 21 dias do treinamento do branco, que é o poder da ancestralidade. E agora nós estamos no 4º treinamento, o treinamento agora do poder do amarelo, que hoje é o 12º dia. Cada treinamento desses de inteligências duram 21 dias. E aí nós estamos agora dentro desse treinamento, e esse treinamento fala sobre a ideologia. Por quê? Porque o amarelo, ele é a inteligência que tem a função da ideia, da expressão, do discernimento, da lucidez, da mente abstrata. Ou seja, cada inteligência tem uma função, como uma função dentro do veículo. E todas as funções são importantes, porém o amarelo, com a sua função da ideia, da ideologia, ele tem uma influência sobre os demais, porque ele é justamente a inteligência que vai definir qual que é a ideia para o grupo todo trabalhar. E a ideia, a ideologia, ela faz parte de uma semente interna. Então, nesse processo, a gente já colocou aqui lá na aula 3, 4, 5, um esqueminha como esse. Estamos trabalhando parte por parte. Uma ideologia, ela tem primeiro, para você descobrir, nossa, Max, não sei como que eu descubro a minha ideologia, como eu faço para poder entender a minha ideologia. Então, nesse movimento, você vai descobrir, nesse trabalho, qual é o seu dom, quais são os seus dons, né? Porque às vezes a gente pode ter mais de um dom. Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? E nós tivemos uma aula para cada um desses aqui, para os seus dons, para os seus talentos, para as suas habilidades. E hoje nós vamos ter uma aula direcionada ao poder, certo? Então, esses 4 são para preencher aqui essa lâmpada. Depois dela, a gente vai dar sequência, isso a entender o quadro inteiro, porque eu, com a minha ideologia completa, repleta e conectada com aquilo que me representa, aí eu vou descobrir qual é o meu propósito na vida. Vou, então, organizar os sonhos que tenho para que eu possa traçar o objetivo e metas para realizar. Então, o treinamento da Terra, ele propõe um treinamento prático. Então, é importante que haja um direcionamento prático, porque a Terra é isso, ancorar, executar, né? E
Aí você está falando que tem muitas habilidades que fica maluquinha. Então, por isso que dentro do movimento, todos têm que estar interligados. E o grande segredo é isso, é saber interligar tudo isso para encontrar uma ideia comum com tudo integrado. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o poder, certo? O poder. E qual que é o poder que você tem? Qual o poder que você tem? Então vamos lá, além dos coraçõezinhos, Cardoso entrou agora, Luca, qual o poder que você reconheceu em você? Que poder que você tem? Alguém pode me ajudar aí a fazer alguma partilha? Qual poder você já percebeu em você? Quem fez o trabalho completo de investigação para poder estar conectado com o seu poder? Vamos ver, tá tudo bem? Tá todo mundo aí conectado comigo? Qual o poder? Ele é a quarta, então ele representa o poder aqui, que é o poder que nós temos. E cada um vai ter um tipo de poder, né? Um poder especial, porque o poder está justamente na inteligência do preto, que é o poder do fazer, né? Aqui. Muito bem. Então, para você desenvolver o seu poder e descobrir quais são os seus superpoderes, né? Porque aí são os seus superpoderes, sabe? Como nós temos um veículo que tem um superpoder de... E é claro que nós temos aqui várias pessoas, né, participando desse treinamento. Então, pelos meus cálculos, em torno de 100 pessoas, e nem todas estão ao vivo, elas me compartilham isso. E a gente vai encontrar poderes diferentes. E que o poder que você tem de executar, como a Kênia está dizendo, o poder de ensinar, o poder de aprender. A outra me diz o poder de manifestar, o Cardoso, a Josenira Cardoso, o poder de transformar. Então, ou seja, nós temos aqui, algumas pessoas já estão investigando o poder. E no nosso trabalho de hoje, o poder de criar, muito bem. Max, eu vou fazer um ok, fiz uma cirurgia ontem, estou me recuperando. Ok. Boa recuperação para você, Adriana. Recupere-se bem. Então, quero trabalhar com os poderes básicos primeiro, que é um poder básico que a maioria de nós temos, e o desenvolvimento desse poder, ele vai abrir espaço para os outros poderes se manifestar. Então, o primeiro poder que a gente tem, tirando uma pessoa que não tem, que tem essa dificuldade, que é um poder comum, é o poder da fala, poder de falar. Então, nós temos o poder de falar. Você tem um bloqueio para falar? Como você fala? Como você usa o poder da fala? Então, a fala, ela é a representação de um poder que está conectado diretamente ao fluxo do nosso pensamento, das nossas ideias. E à medida em que eu falo, eu propago uma energia que vai então reverberar através do meu campo eletromagnético em conexão com o campo eletromagnético do universo. E daí falas negativas, falas que são repetitivas, elas têm uma atuação negativa sobre a minha vida. E desta forma eu passo a usar um poder que a gente tem, que é um poder que é o poder da fala. Por que é tão difícil cuidar de bebezinho? Porque o bebezinho não consegue falar. Então, ele não consegue falar, tá doendo, é isso. Então, ele chora. Então, o chorar é a expressão, é o poder que o bebê tem. Então, quando a gente é bebezinho, o poder primeiro que a gente tem é o poder de chorar. Então, por isso que tem aquela expressão, quem não chora não mama. Se um bebê ficar ali muito tempo e ele não chorar, porque ele não vai comer, não vai mamar, ninguém vai lembrar de dar comida para ele. Então, chorar, ele é o quê? A expressão, ó.
a expressão que eu vou sair aqui através da minha voz. Ele chorou, mostrou uma emoção, mas chorou. Pronto. Então a gente está falando sobre o nosso primeiro poder, que é o poder da fala. E o poder da fala, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai ecoar tudo isso. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu não consigo. Eu não consigo mesmo fazer isso. Nossa, eu não consigo, ou eu não consigo emagrecer, ou eu não consigo aprender, eu não consigo mexer com tecnologia. Não, eu não consigo. Então, na hora que eu faço essa negativa, eu vou dizer o que através da fala? Eu não consigo. Então, na hora que eu falo eu não consigo, o meu cérebro entende, eu não consigo. E o universo vai e já despertou, usei esse poder para despertar, então, uma ação, não consigo. Então, isso é o primeiro movimento que você deve observar no seu poder, o poder da fala. O que você fala? Como você fala? Como você usa o seu tom de voz? O que sai da sua boca? Então, você tem que anotar isso, de repente, anotar o que é comum de você falar para você começar a mudar o poder. Max, mas eu não consigo mesmo emagrecer, ou eu não consigo fazer isso. Como que eu vou falar? Eu vou mentir, dizer que eu consigo? Não, você pode dizer, bom, eu não consegui ainda, eu ainda não consegui. Então, porque na hora que você faz o ainda, tá? Então eu tiro do afirmativo, tipo assim, nossa, eu não consigo emagrecer. Exemplo, eu ouço a pessoa, nossa, eu não consigo mudar. Não consigo sair desse vício. Eu não consigo mudar esse comportamento. Bom, então o que você tem aqui? Você tem uma negativa, você afirma que você não consegue agora. Mas se você dizer assim, bom, eu não consegui ainda mudar. Eu não consegui ainda colocar um novo hábito. Eu não consegui ainda emagrecer. Então, na hora que eu coloco o ainda, o que eu disse para o cérebro? Bom, eu não consegui ainda. É muito diferente do eu não consigo. Então, nesse primeiro poder que nós vamos trabalhar aqui, que é o exercício, é o poder da fala. Temos o poder de falar, sai o som da sua boca, então você tem o poder da fala. E esse poder da fala vai ser exercitado, porque o poder já está aí. Mesmo que você não use o poder de uma forma interessante para você, você tem o poder aí. Então são algumas coisas, são chavões assim no nosso dia a dia, sabe? E que de alguma forma ele nos prejudica muito. Então, por exemplo, esse é o primeiro. Então eu vou substituir. Eu não consigo por não conseguir ainda. E vai te alimentar a esperança de que em algum momento você vai conseguir. Outro exemplo. Não sei se eu consigo, vou tentar. Eu vou tentar fazer isso. Já tentei e não consegui. Já tentei emagrecer e não consegui. Então, o tentar, ele também é um verbo que quando eu falo ele, eu tentei, eu vou tentar. Então, ele está muito ligado a uma iniciativa que você vai fazer, mas ele tem uma vibração negativa, certo? Porque ele está na tentativa, são tentativas, não são ações, não foi executado. Então, no seu poder da fala, também você pode substituir isso, do tentar por fazer, certo? Então, assim, bom, você vai mexer aqui no celular. Já tentei e não consegui. Não, eu já fiz, ainda não deu o resultado esperado. Olha só, eu vou fazer novamente, ainda não tive o resultado esperado. Eu vou experimentar fazer de uma outra forma. Então, na hora que eu estou usando o poder, junto a isso, eu vou moldar o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação numa outra perspectiva. Então, o poder de falar, isso é muito importante. Então, o poder de falar, o eu não consigo e da tentativa, que são as coisas que as pessoas mais falam. Depois, uma outra coisa também que as pessoas falam muito e que é o poder, usar o poder, fala, nossa, mas isso é difícil, né? Então, assim, e às vezes é fácil da gente usar, não, estou fazendo um projeto social, mas é tão difícil mostrar para as pessoas o que é bom para elas. Nossa, mas fazer mudar a política, é tão difícil, é tão difícil, é difícil, é difícil. Então, esse
que é uma afirmativa, difícil. E o que a gente lida com tudo que é difícil? A gente cansa. Fala, nossa, é tão difícil isso. Ai, não é difícil. Só de pensar que é difícil. Ai, emagrecer é tão difícil. Ou aprender uma nova língua é tão difícil. Ou mexer numa tecnologia é tão difícil. Ou encontrar o amor da minha vida é tão difícil. Então, eu costumo brincar aqui que é difícil é aquela coisa, o prédio, é uma coisa em cima da outra. Então, aquilo que é difícil. Fora disso, tudo tem possibilidades. Então, eu costumo usar a palavra assim, é delicado essa situação, porque ela tem várias questões. Então, você pode encontrar outra, mas, por exemplo, quando eu estou lidando com uma situação que é difícil, que seria assim de falar assim, é difícil, eu uso por, é delicado esta situação, porque ela implica em vários fatores de concordância, de ideias, então é preciso estratégias para poder encontrar um caminho ou soluções viáveis. Então eu substituo. Toda vez que alguém me vê falar assim, é delicado ou delicado tal situação, por que ela é delicada? Porque de fato é delicado. Porque ao existir vários elementos, então é delicado lidar com aquilo. Então vamos ver quais são as melhores estratégias para a gente encontrar as melhores soluções que possam ser efetivas. Então, tentar para fazer ou experimentar, anota aí. Então, ao invés, mas eu já tentei e não consegui. E aí, às vezes tem muito isso, né? A pessoa vai fazer terapia, vem me procurar e fala, nossa, Max, eu já tentei de tudo, nada deu resultado, você é minha última chance. Aí eu tenho medo disso, porque como ela já tentou e está tentando de novo, e a tentativa ela vem sempre junta com uma frustração. Entende? Agora você vai falar assim, nossa, eu já experimentei várias terapias, então não tem jeito de nenhuma ter dado resultado, certo? Então, eu já fiz várias terapias, então ela já fez. Então, o verbo fazer e o verbo experimentar, para eles serem substituídos nesse poder de falar. Então, a gente está aí nesse desenvolvimento e o poder do ainda, né? Para o não consigo, não, ainda. Mas eu vou conseguir. Faço uma afirmativa logo depois. Não, eu ainda não consegui, porém, eu vou conseguir. Então, assim, esses três elementos aqui para trabalhar o poder da fala inicialmente, para a gente desenvolver o poder, para daqui depois ampliar para o poder da fala em público, para o poder de expressar claramente a sua ideia, para o poder de usar as palavras adequadas no momento adequado, ou seja, o poder da fala. Então você vai colocar no seu quadro, enquanto você está descobrindo quais são os seus superpoderes dentro da Ciudologia, estamos propondo que você exercite os poderes que você já tem. Tá travado, gente? Oi, gente, tá travado? Coraçõezinhos, vamos ver. Dá coraçõezinhos para ver se tá travado. Oi? Aí, coraçõezinhos, então destravou. Veio o coração, destravou, certo? Dá um okzinho para mim, se já destravou, se eu posso continuar falando. Ei, ei. Olá. Sim, destravou? Tá. Eveline me diz sim que destravou. Então tá, então aí eu falei o do poder, então nós estamos investigando o nosso poder, e ao investigar o poder que cada um tem disponível, nós estamos propondo agora o exercício para o desenvolver dos poderes naturais que você tem como poder. E aqui eu trouxe 5, certo? 5 poderes que é natural e que se você tem os 5 já podem ser os pontos de trabalho e de execução. Então, da fala. Segundo poder é o poder de pensar. Então você tem o poder de pensar. Tá aí. Tá pensando.
Então a imagem, ela é muito forte, nosso pensamento é muito forte. Então quando eu tenho o poder de falar, eu também tenho o poder de pensar. Então eu preciso vigiar meus pensamentos e usar os meus pensamentos como de uma forma direcionada, como um trunfo de poder. Então, tem uma situação delicada que eu estou vivendo. Então, eu começo a usar os pensamentos positivos com relação a isso, os pensamentos afirmativos. Eu vou encontrar uma solução. Não, eu estou pronto para ter uma solução eficiente para isso. Eu me vejo nesse lugar de respeito. Eu já me vejo nesse lugar de respeito. Então, eu vou vigiar o pensamento para que eu possa utilizar o poder do meu pensamento de uma forma a estar alinhado com a minha perspectiva. Então, eu tenho o poder de pensar, eu penso o que eu quiser. Eu não preciso pensar o que o outro está pensando. Então, quando vem um pensamento que é destrutivo, ninguém liga para mim, por que ninguém me chama? Por que ninguém me dá atenção? Esse é um pensamento. Então, o que eu vou usar nesse pensamento? Eu falo descartado ou cancelado, cancelado, cancelado. A verdade é que eu sou capaz, eu sou luz, eu sou força em ação, eu sou o poder em manifestação, eu sou a luz do aqui e agora. Então, aqui no poder do pensar, eu vou observar o pensamento e para cada pensamento negativo, eu vou dizer 3 vezes a palavra cancelado. E cancelado, 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 esse pensamento, e eu já incluo um novo pensamento, do qual esse pensamento seja afirmativo no presente, certo? Afirmativo no presente, eu sou. Nossa, mas que miséria, tô pensando aqui que vai dar errado, não vou conseguir dinheiro para pagar minha conta esse mês, nossa, de novo vai faltar dinheiro, não sei aonde. Aí veio esse pensamento aqui, não falei isso, mas esse pensamento rodou a minha cabeça. Então aqui eu posso então pegar no pensamento e falar cancelado, cancelado, cancelado. Eu pego o pensamento e já até bato aqui na minha visão, aqui no terceiro olho, cancelado, cancelado, cancelado. A verdade é que, aí eu coloco já o meu pensamento, a verdade é que eu encontro soluções para todas as questões. A verdade é que eu sou amparada pelo universo espiritual. A verdade é que eu sou sempre abençoada. A verdade é que eu sou. A verdade é que eu tenho sempre soluções. A verdade é que eu sempre recebo agradáveis surpresas. Então aqui eu vou trabalhar no meu poder do pensamento. Então eu vou liberar o pensamento negativo com essa técnica cancelado, cancelado, cancelado. Penso naquilo de novo que está cancelado e falo em voz alta, mas cancelado, cancelado, cancelado. Vou dizer que eu esteja num lugar que eu não queira que ninguém ouça. Aí eu penso cancelado, cancelado, cancelado. Pensei uma coisa ruim, cancelado, cancelado, cancelado. Nossa, ninguém me chamou para uma festa, acho que as pessoas não gostam de mim. Cancelado, cancelado, cancelado. Então, a verdade é que eu sou sempre aceita, eu sou uma luz, eu sou amiga, estou conectada. E aí eu afirmo um novo pensamento. Então aqui vai colocar, eu sugiro que você coloque no seu novo quadro agora uma ação, tá? Então para poder desenvolver os poderes que você já tem. Porque senão você fica usando o seu poder contra você. Isso é a parte mais difícil, porque quando eu estou usando o poder que eu já tenho, eu quero te dizer que isso é um poder, você já tem. Por isso que o nosso treinamento é em excelência, porque você é a primeira pessoa a te fazer mal, certo? Então aqui a gente está treinando com algumas ferramentas para você se fazer bem, em primeiro lugar, porque quando você fizer bem a você vai fazer bem aos que vieram antes, a você, aos que virão depois, aos que estão no seu meio, ok? Teodoro diz, eu recebi uma informação quântica outro dia meditando. Quando eu penso em algo automático de ir, me boicota. Eu volto na fala e falo a mesma coisa sob a perspectiva mais iluminada. Exatamente, Teodoro. Então você já deve ter se percebido mais no poder,
porque a gente está trabalhando o quarto elemento da ideologia. O quarto elemento da ideologia é assumir o poder que você tem. E eu coloquei 5 poderes básicos aqui, 5 poderes básicos para você trabalhar. E claro que vocês podem desenvolver outros e perceber os outros poderes, mas através de um treinamento eu começo com os 5 básicos que a pessoa já tem, tirando uma pessoa que possa ter algum tipo de deficiência, ou mental, ou física, ou isso e aquilo, ela já tem esses 5 poderes, certo? Então, o nosso treinamento é em você cuidar dos 5 poderes que você tem, para você usar estes 5 poderes ao seu favor, e enquanto isso você também vai descobrir os outros poderes e vai agregar os outros poderes a esse, tá? Esse positivar o pensamento negativo. Então, na verdade, Bila, primeiro eu cancelo, certo? Porque se eu não der uma ordem de cancelar o pensamento, eu posso estar falseando comigo mesma. Então eu tenho que dar uma ordem de cancelado. Cancelado, cancelado, cancelado. Por quê? Na hora que eu emito um pensamento, ele está indo. Aí eu cancelo, cancelo. E falo 3 vezes para cancelar. Então não é só positivar o pensamento. É assim, eu negativo, cancelo o pensamento negativo, cancelo o pensamento negativo e afirmo o positivo. É assim que faz. Ok? Então, aqui o exercício para o nosso terceiro ponto. O segundo. Terceiro ponto. O sentir é um outro poder que você tem, que é o poder de sentir as coisas. Então, esse poder de sentir, ele está aqui no seu coração. E como é que vai ser? Então, às vezes eu senti, porque o sentimento ele tem uma coisa muito forte. Então, eu vou trabalhar com o meu poder do sentimento da seguinte forma. Eu vou me dedicar a algum momento a sentir. A sentir. Então, ao invés de pensar ou falar, eu só quero sentir. Eu começo, por exemplo, ouvindo uma música. Então, ao ouvir essa música, eu quero sentir o que essa música está falando. Eu posso pegar uma pedra, exemplo, eu quero sentir essa pedra. A hora que começa a falar aqui, dentro do silêncio, só sentir. Só sentir. Sinta. E aí eu começo a observar a respiração circulando no meu corpo para eu sentir cada parte. E o exercício do sentir, que eu gosto também de colocar, é um exercício onde você vai fazer um movimento com o teu corpo, mas bem devagar. Então, assim, eu vou sentir a minha mão deslocando no ar. Estou sentindo a minha mão subir. Então, fazer um movimento lento, tipo andar. Eu vou andar fazendo assim, eu quero sentir o meu pé, eu vou respirar e botar atenção no sentir das coisas, no sentir de tocar, no sentir de comer, devagarzinho. Estou sentindo o gosto dessa comida. E para eu sentir, eu preciso desacelerar. Então, a dinâmica aqui do sentir é desacelerar. Tá certo? A prática do desacelerar para eu poder entrar em contato com o sentimento. Então, eu desacelero para fazer essa observação do ar, de mim mesmo, para eu poder sentir. O Bruno diz, assim como acontece com os 5 sentidos, quando a pessoa tem alguma deficiência, os outros poderes ficam mais aguçados. Exatamente, exatamente. Quando a pessoa não vê, ela tem os outros poderes mais aguçados. Então ficam todos eles aguçados ali. Exatamente. Então, a gente falou o poder da fala, o poder do pensar, o poder do sentir. O outro poder aqui é o poder do olhar. O poder do olhar, ele é o poder de olhar sobre uma outra perspectiva. Não é só o poder de ver. É diferente. O ver por um olhar. Eu posso ver isso daqui, mas eu não tive um outro olhar ainda. Então, o convite para um outro olhar. O ver, ele é muito superficial. Ah, você viu aquilo? Ah, eu vi.
mas o que você olhou naquilo? Qual foi o seu olhar? Então é uma expressão tão bonita, né? De falar qual que é o seu olhar para a vida. Você está vendo a vida? Sob qual aspecto? Então, um poder é o poder de um novo olhar, é o poder de ter um novo olhar, um olhar diferenciado, um olhar mais humano, um olhar mais empático, um olhar mais generoso, um olhar mais caridoso, um olhar mais afetivo, porque o poder do olhar. Deixa eu olhar para esta pessoa, deixa eu olhar para esta situação, deixa eu ter um novo olhar. Então é o poder de um novo olhar, não é só ver. Ah, eu já vi aquilo. Olhe agora, novamente, desenvolva um novo olhar. Um novo olhar sobre a natureza, sobre as circunstâncias, sobre a história, sobre a sua vida. Então é um grande poder ter um novo olhar sobre as coisas. E o quinto é o andar, que é o mover-se, que é o movimento. Então tem o poder de andar e tem o poder de mover-me. E esse poder é um poder de sair daqui e ir até algum lugar. Tem o poder da mobilidade, do movimento, de andar. Então, se eu junto esses aqui, e no exercício que eu falo do andar é saia do lugar, se mova, sabe? Então, e você tem esse poder. Eu estou viciado numa atitude. Aí eu fico, ai, que preguiça que eu estou aqui. Aí então você vai e fala para você, usa o poder, fala, sai daí agora. Já penso em mim fazendo aquele movimento. Sinto, não é tão bom quando eu faço aquele movimento e dou a ordem para mim, o comando, porque eu tenho o poder. Vá agora e faça esse movimento. Então, esses 5 pontos são os exercícios que a gente vai despertar para trabalhar com esse eu maior dentro de nós. E o seu trabalho no treinamento é justamente olhar esses 5 pontos e começar a exercitar. Você vai levantar, minha sugestão é que você levante todos esses 5 pontos na autoobservação, escrevendo no seu caderno de treinamento, uma vez que eu pedi que todos anotassem, porque amarelo é escrita, é fala, pode gravar, pedi também que baixasse um aplicativo que tenha os recursos, o gratuito, para você poder exercitar a continuidade, não ficar só palavras voando por aí. Treinamento é isso. O treinamento te leva à eficiência. Se você treinar falar mal do outro, você vai, obviamente, ser um excelente fofoqueiro. Falar mal do outro. Ah, é porque eu acabei de fazer a meditação antes de fazer aqui. Eu estava fazendo uma meditação, fiz uma meditação de 1 hora. Comecei às 11, quando eu terminei, assim, era 11h55, tomei uma ducha e vim para cá para compartilhar com vocês. Então, estou no estado alterado de consciência. Muito bem. Então, agora isso é tipo um oráculo mesmo, quando vai trabalhando. Então, agora eu quero conduzir vocês a esse lugar. Vamos lá? Vamos preparar para fazer uma meditação aqui. Graças, gratidão, gratidão. Que tal vocês sentarem com a coluna reta? Vamos observar a respiração. A língua no céu da boca. Estou melhor do que era ontem. Respira. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Relaxa completamente. Sinta. Sinta seu poder. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Sinta seu poder. Firme. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as Relaxe. mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Respira, relaxe. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do vento, saberei. Eu sou maior, do que era antes, estou melhor, do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo, saberei. Eu sou maior, do que era antes, estou melhor, do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior, do que era antes, estou melhor, do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Sinta o seu poder dentro de você. Todos os poderes que você tem, no aqui e no agora. Sinta que você é a esperança do mundo e que cada dia, em cada momento, em cada tempo, você tem a oportunidade de ser quem você é. Sinta. Sendo ar e nasce
Sinta o poder dentro de você. O poder do pensar, o poder do falar, o poder do olhar, o poder do sentir, o poder do fazer e o poder de ouvir. Respire fundo. Retorne para o teu corpo, consciente que hoje você está melhor que ontem e amanhã você vai estar melhor que hoje e que cada dia é uma construção de você mesmo. Arro. Gratidão, 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 gratidão. Podem despertar, se mover, retornar, que nosso treinamento de hoje, chegamos ao final com essa proposta de você olhar profundamente para os seus poderes pessoais e começá-la a colocar em prática. Gratidão. Coraçõezinhos para vocês também. Arro. Amanhã eu vou querer saber como que vocês colocaram essas práticas, ok?